Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Ramiro Medeiros e a gente está aqui iniciando um bate-papo sobre todo esse processo de transição de carreira, ao qual eu me referi no vídeo passado. Se você não assistiu, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, onde traz toda a ideia que a gente vai construir ao longo desse e dos próximos vídeos, né? Nesse primeiro, um ponto bastante interessante que eu gosto de chamar a atenção é sobre a incerteza que a gente tem sobre nosso propósito. Então, ao a gente descobrir de fato um propósito, fica muito mais simples a gente tomar uma decisão se realmente eu quero transitar a minha carreira ou não, ou se aquela carreira que eu estou seguindo, que eu estou desenvolvendo, é aquilo que de fato eu busco. Então, propósito é um assunto muito amplo, é um assunto que tem livros, por exemplo, como esse aqui, que fala exatamente sobre propósito, qual eu recomendo. Então, se você já parou para pensar nesse assunto, muitas vezes é muito confuso você identificar, poxa, qual é o meu propósito? Então eu aprendi que de fato é possível a gente construir o nosso propósito. Então, para a gente construir o nosso propósito, nada mais prático do que você testar alternativas. Uma vez eu aprendi uma reflexão bastante interessante que eu recomendo você pensar sobre isso. Normalmente, pense nisso, quando você entra, por exemplo, numa livraria, quais são os temas que você procura? Eu vou citar o meu caso, né? A minha formação é engenharia civil, e eu não me lembro nenhuma vez eu ter entrado numa livraria, por exemplo, para ir numa sessão de buscar livros sobre engenharia, sobre técnicas de construção. Eu não me lembro disso, mas sempre que eu parei para pensar nisso, eu sempre ia buscar informações dentro de uma livraria sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre propósitos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução, sobre educação financeira. Então, quando a gente busca assuntos do nosso interesse, já é uma grande pista que aquilo ali tem algo relacionado com o que de fato você gostaria de atuar, com o que de fato você gostaria de exercer, que lhe trouxesse a satisfação pessoal, a felicidade e, obviamente, o resultado financeiro. Então, se você tem essa incerteza hoje, se você de fato se pergunta, poxa, o que é que de fato eu quero para a minha vida? O que é que de fato eu busco realizar? É um excelente momento para você começar a pensar nisso de uma forma mais prática e você começar a testar a partir de experiências que você tem no dia a dia, pensando em coisas que de fato você gosta de fazer, coisas que talvez seja hoje considerada para você como um hobby, como uma atividade de lazer, de repente você começar a refletir sobre se não é exatamente aquilo que você gostaria de desenvolver a sua carreira, as suas atividades que lhe traga os resultados financeiros. Por quê? Dentro da minha carreira de engenharia, como eu falei, foram vários anos, e dentro dessa trajetória, eu sempre me senti com uma falta de um algo a mais. Sempre tive um bom resultado financeiro, trabalhei em empresas que de fato me trouxeram bastante resultado, empresas incríveis, a qual eu aprendi muito. O mundo corporativo nos traz muito ensinamento, mas sempre fiquei com aquele gostinho, poxa, está faltando algo a mais. Tem algo que ainda não está me preenchendo. Então, a partir do momento que eu tive essa sensação, eu comecei a testar. E eu comecei a pegar essa dica dos assuntos aos quais eu estava em busca e comecei a aplicar, comecei a me envolver com temas de forma mais prática que me trouxesse a possibilidade, de fato, de uma transição de carreira. Então, foi dessa forma a qual eu consegui identificar uma área que de fato me trouxe muito sentido e eu comecei a aplicar isso na prática, comecei a conviver com essas informações e principalmente a transformar tudo isso em um negócio. Então eu busquei uma ferramenta, eu busquei uma estrutura onde eu apliquei, onde eu me associei e comecei a construir um resultado em termos de negócio, atuando com aquilo que de fato fazia sentido para mim. Então, obviamente, eu vou detalhar sobre esses pontos em outros vídeos, mas esse é o primeiro tema que eu gostaria que você refletisse bastante. Sobre propósito, sobre qual é o seu propósito, sobre como você pode construir, como você pode fazer testes para que você identifique aquilo, porque é muito raro uma pessoa de fato ela já nascer com aquela identificação, poxa, isso é o que eu quero para a minha vida. E muitas vezes é necessário a gente passar por experiências para fazer testes para que aquilo fique claro. Foi isso que aconteceu comigo e eu sugiro que você reflita. Então, se esse assunto novamente faz sentido para você, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e a gente vai explorar um pouco mais todos esses pontos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.